esperar o povo entrar. Uhum. Dá pano pra manga, filha. O Pô, quê? o Wagner tinha dito que ele não ia voltar mais. Mas o Gabriel, eu acho que deve voltar, que ele estava terminando o comentário dele. Tá entrando aqui. Ah, Bacana, Noela. Eu gostei muito da reunião. Aliás, isso é uma aula, na verdade, não? É uma troca, né, na verdade. Hein, Camurça? Dia 14, quinta-feira, a gente tem, né, saúde mental em tempos de coronavírus. E dia 18, segunda-feira, saúde física. Ô, Yasmin, eu oi, amor. peguei segunda e quinta para Cristo. Tudo bem, fica à vontade. Quinta-feira eu não vou poder participar porque é o meu dia lá na Lasa. Gente, eu tenho que ver isso. Caraca. Eu vou tentar. Amanhã que eu vou descobrir como é que vai rolar. Eu vejo, acho que vai dar para gravar, porque vai ser pelo Zoom. Acho que vai dar pra gente gravar o nosso, talvez. Beleza. Vou tentar ver como é que faz. Ai, Yasmin, acha lá, vê se tu encontra meu nome lá. Menina, eu olhei o teu, eu fui olhar logo de cara, não tinha não. Eu não paguei, gente. Nem o teu, nem da Adriana. Cara, sacanagem. Ai, que absurdo, sacanagem, né? Porque no final das contas eles iam estornar o dinheiro, então assim, no final era por elas, não precisava ter feito essa palhaçada, entendeu? Desculpe. Eu queria agradecer quando eles voltarem. Eu posso fazer um agradecimento? Eu não quero o foco sobre a capoeira, então eu não vou falar como você, enfim, até hoje eu estou como visitante. Eu não queria nem falar, mas eu quero agradecer. Tem que falar sim. E, enfim, deixa eles voltarem para eu poder. Show de bola, eu adorei. É uma aula, é uma troca de sabedoria e, nossa, os caras preparados. O Camurça, pessoal, é nosso mestre querido na PUC, né, de capoeira, para quem não conhece. Está há muitos anos nessa luta, né? E tem um trabalho social voltado especialmente para crianças, enfim. E aí, na segunda-feira, dia 18, ele vai falar com a gente sobre a questão saúde física, né, em tempos de coronavírus. Então, a gente já está anunciando aqui de antemão. Mas quinta-feira, como eu falei, legal. Dia 14, tem saúde mental. Vai ser muito bacana também. A galera tá entrando aqui. Então tá. Gabriel, você quer continuar então, para a gente poder avançar? Ou quer esperar mais um pouco? Bom, acho. Eu não sei, eu acho que eu acabei me exasperando um pouco. Não, imagina. Porque, bom, enfim, mas a coisa mais importante que eu esqueci de falar é que o Carlos tinha toda a razão quando disse que a gente está num momento muito complicado e que, afinal de contas, sua fala era mais válida, talvez. Mais interessante até do que eu tinha falado, porque gente, é isso, bom, né? consumir Traz você a pragmática. É a pergunta que eu estou me fazendo também. Porra, agora que a coisa, esquentou aqui. Porra, eu senti um churupitu vindo aqui na minha resposta. Falei, caraca, será que alguém vai mandar se fuder? Será que alguém vai mandar se fuder? Tá gravando, tá, Carlos? Só pra te avisar, tá? Tá gravando. Tá gravando, tá? Só pra te avisar. Muito obrigado. Valeu, Noé. Nossa amizade, ó, tá lá em cima. É brincadeira, sim. Wagner, como você é da engenharia, pode arranjar um emprego para um dia. Obrigado, Humberto. Muito obrigado. Novinho ficou empolgado para debater, tá vendo, Noé? O novinho tá mole não, filho. Tá com a língua afiada, tá? A impulsionalidade da idade. Pense, terrível. Vamos lá. O Humberto foi meu professor, hein? Ele que me ensinou. Isso não. Doutrinado. Ele não admite, mas ele foi meu professor no pré-vestibular, comunitário na matéria. Ainda doutrinei você direitinho. Doutrinei você direitinho. Né? Tá no esquema.
Gabriel, conclua aí, por favor, aí, seu A pensamento. conclusão é que a gente deveria olhar com mais cuidado para dois conceitos específicos, que é o direito como filho de um momento burguês e, portanto, como pensar direito no interior de uma ordem que não seja capitalista, né? Portanto, direito já é uma negação de uma pretensa universalidade, né, para todos. A ideia de direito é que você tem o seu oposto, né, conceitual. Então, eu acho que esse é o maior problema, talvez. Uma das razões que motiva a fala do nosso companheiro de antes. Que é complexo, né? Como é que você vai dizer que você realmente tem direito a se armar e por que você não pode? Né? Porque isso, naturalmente, isso fere o Estado de Direito básico, né? E a outra questão é como você vai continuar pensando em direito enquanto existir o conceito que é bastante metafísico, ainda que não sendo, de dinheiro, né? Que é o motor disso tudo, né? E é um problema básico. Você não consegue. Eu acho que é raro você ver alguém que consiga realmente pensar, putz, existe uma possibilidade de não pensar dinheiro. O que é isso? O que é esse intermediário que nos move a todos? E que move, inclusive, esses conceitos da ciência política, todos. Então, a conclusão é uma não conclusão. Né? Uma amarração, assim, só um pouquinho. Obrigado, Noé. Falei bastante. Nada. A questão é exatamente essa, né? A conclusão inconclusiva que nada se conclui de fato, né? A gente está sempre, né, nessa questão do processo, nas perguntas e nas indagações mesmo, porque, enfim, eu acho que a gente precisa caminhar nesse ritmo, né, das perguntas e pouco nas certezas, né? Quem mais, gente? Queria colocar alguma questão? Yasmin? Ficamos só nós. Já tivemos 25, aí foi baixando, foi baixando, minguando, baixando. A cada vez que você tem que clicar de novo, você vai perdendo, assim, né? Foi assim exatamente. Que a minha reunião da segunda-feira passada se tornou um bate-papo, eu e a Andréia, por 1 hora. Foi ficando, né? A Andréia teve que sair, teve um problema na família, teve que sair, mandou mensagem também. Ah, caramba. Mas fale, Yasmin. Não, eu ia comentar lá no começo, foi o Humberto que estava falando sobre o nazifascismo lá no começo, né? Depois Gerson acrescentou. É uma coisa que para mim salta muito aos olhos, né? Que essa palavra ela tem um esvaziamento muito grande, né? Assim, tipo, de dificuldade mesmo de você ter uma... Como que você vai fechar o que é o fascismo, né? Como que você vai fechar uma definição para algo que é incorporar, 1000 coisas são incorporadas dentro disso, né? Então, o que Humberto estava falando, o nazismo é um regime fascista, o fascismo na Itália, que tem suas diferenças, é um regime fascista, e tem o Salazar, tem regimes fascistas, né? Então, quando você esgarça essa palavra para caber tudo o que aconteceu naquele momento ali, né, durante a prévia da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, você acaba também esgarçando o termo de modo que aí fica uma disputa, né? Acho que todos esses termos, o que eles têm em comum, tanto o fascismo quanto os termos todos que a gente trouxe hoje, como o que são termos que estão em disputa, né? Quem que vai prevalecer como quem está assinando ali o que o termo significa. Então, quem está assinando o que o termo fascismo significa é quem chama a extrema-direita de fascista, é quem chama a esquerda de fascista, o termo que está sendo jogado de um lado para o outro, né, fica uma bolinha de ping-pong, em que um lado fica usando esse termo para definir o outro, sem que às vezes se olhe, né, exatamente o que cabe, né, dentro desse termo, vai se desconfigurando de certa forma. E aí, enfim, acho que eu acho essa conversa que a gente teve hoje, que apesar de eu ter ficado parte da conversa meio ausente, o tema dela, ou tudo que eu vi ser colocado aqui, ser discutido, são questões que são muito importantes de a gente continuar debatendo, falando fora dos espaços
tradicionais, né, que a gente vê, essa é uma discussão que está dentro da academia, às vezes, é uma discussão que às vezes está dentro de uma sala de aula, mas ela não pode ficar restrita a esses espaços, porque a gente vê o que a gente vê. As redes sociais se tornam arenas de batalha, em que ninguém diz mais muita coisa, porque, na verdade, todo mundo tenta falar ao mesmo tempo e as vozes vão se sobrepondo e ninguém se escuta, né? Então, assim, a gente não escuta o outro, às vezes uma opinião divergente. A gente sabe que a nossa saúde mental está saturada, que a gente já não tem mais estômago para ouvir certas coisas, mas a gente precisa saber para quem que a gente está fechando os ouvidos, né? Eu certamente não vou ouvir daquele cara que estava, sei lá, sabe, que estava lá dentro da PUC, dentro da mesma sala de aula que eu não vou ouvir algumas abobrinhas que os caras falavam. Mas, quando eu estou ali no espaço de educação popular, eu tenho todos os ouvidos e mais um pouco, entendeu? Para ouvir, para dialogar. Porque, assim, a gente tem que saber muito bem para quem que a gente está se fechando e para quem que a gente vai se manter aberto. Então, acho que espaços como esse, discussões como essa, em que, o Gabriel estava falando, a conclusão não é bem uma conclusão. A gente não está pretendendo fechar nada, né? Mas se ouvir, dialogar, trocar, ver pontos de vista, ouvir de professores, professores da história, da geografia, sabe? Da filosofia, da língua portuguesa, do que for. A gente está da sociologia, a gente está aqui para dialogar mesmo, para trocar, acho que é isso que é mais importante. Posso fazer também minhas considerações já finais, as considerações? Essas considerações finais? Acho que sim. Sim, né? Isso. Vai lá. Tá. Eu concordo com você, Yasmin, em relação ao conceito de fascismo, que ele é esgarçado, que ele inclui várias possibilidades, incluindo o Gerson também falou isso, né? Que são fascismos no plural, não fascismo. Mas eu acho também que a gente também não pode correr no risco de entrar numa questão que eu acho muito complicada, que uma coisa é você fazer um debate histórico, por exemplo, fazer um debate de uma historiografia. Uma outra coisa muito diferente é o negacionismo histórico. Eu acho que se o conceito de fascismo é esgarçado, e ele é, mas existem coisas que são pontuais e são questões que são em comum, né? E que definem muito bem o que é o fascismo, né? Então para mim não está em debate, por exemplo, o nazismo de esquerda. Isso para mim não é debate, isso para mim é negacionismo histórico. Para mim mas não tem. Seu amigo Wagner, para ele certamente. Não, exatamente, porque tem um grupo de pessoas. Desculpa se eu me expressei mal, não estava querendo dizer que essas coisas estejam em debate, não. Exatamente assim. Você, mas... É isso, só confirmando, né? Porque assim, existe negacionismo e existe debate, né? Negacionismo eu rejeito, eu não quero discutir teorias do que se o nazismo é de esquerda ou de direita. Para mim não é debate. Existem questões na história que são dadas, né? Existem pontos que definem o que é o fascismo, ainda que o conceito seja esgarçado, né? Então a gente não pode perder isso nunca de vista para a gente não entrar nesse jogo, né, da linguagem, né? Que é o fascismo de esquerda, de direita. Não, isso aí a gente não pode entrar nesse jogo nunca, entendeu, Yasmin? Nunca. A gente não pode cair nunca nesse... Porque isso aí é um ponto sem fundo. Isso aí é um falso debate. Sim. Essa é a questão, né? E fora isso, eu acho que identificar elementos fascistas hoje é fundamental na nossa sociedade, porque eu acho que a gente vive hoje uma fascistização da sociedade brasileira como nunca se viveu antes, né? Eu acho que esqueci quem foi que falou, a outra menina, que são questões que estavam sempre aí na sociedade, mas eu acho que pela primeira vez a gente assiste e vive um momento em que essas questões estão vindo à tona, porque pela primeira vez a gente tem uma figura no poder que representa todos esses anseios e essas aspirações que sempre estiveram na sociedade brasileira. Só que a diferença é que agora existe um representante máximo na presidência da República e potencializa isso de uma forma que se reverbera em morte, em violência, em extremismos. Então é isso que a gente tem vivido, né? Então acho que é mais do que fundamental a gente identificar quais são os fascismos que a gente vive hoje na sociedade brasileira e combatê-lo, né? E dialogar com quem tem que se dialogar. Acho que a educação popular, né, a gente tem toda a razão, é o lugar para fazer esse debate, né?
e não dialogar com quem a gente sabe que não é do diálogo, é o sujeito justamente da não política. O sujeito da não política, ele não quer dialogar com você, ele quer matar você. Ele quer te eliminar, ele quer te exterminar. A gente não pode dialogar com quem quer exterminar a gente. Né? Aí não existe diálogo, aí realmente é a luta contra o elemento fascista. Então, acho que por isso que é fundamental a gente entender, né, todos esses conceitos, essas questões que a gente tem vivido muito à flor da pele, né? E a educação popular realmente é um dos espaços mais importantes que a gente pode fazer isso. Com certeza. Boa, né, Humberto, rapidinho, só nisso aí que você estava comentando, né, a questão da palavra mesmo, né, dela não ser um debate. Teve uma coisa muito interessante que eu li no ano passado, que era o conceito de reductio ad Hitlerum. Seria uma coisa assim, tipo, era um latinismo que foi criado meio jocosamente mesmo, mas era um cara que ele estava discutindo como que isso se torna uma estratégia retórica, assim, tipo, você numa tentativa de debate que não é um debate, né, numa rede social, jogar esses termos assim, tipo, seu fascista, isso, naquilo, e aí você acaba o debate ali porque não tem mais argumento, né? E aí fui procurar saber qual era a ideia desse cara, quem era ele e tal. E aí eu encontrei ele durante o ano passado, durante o momento ali da campanha presidencial e tal, não sei o que, brasileira, e ele comentando, olha, gente, eu acho que tem uma coisa que precisa ser pontuada aqui, quando a gente está falando de Bolsonaro ser um fascista, e não é isso. Parem de usar essa ideia aqui que eu criei, que eu nomeei, para nomear isso que está acontecendo, para falar que o Bolsonaro é fascista, porque não é a mesma coisa. Bolsonaro é um fascista. A gente precisa falar disso com o nome que é dado, entendeu? Então, parem de dizer que a gente, nesse momento aqui, a gente está fazendo banalização do termo, porque não é banalização do termo, aqui é o termo como ele é. E aí, enfim, né, foi uma pontuação que eu achei bem contundente, assim, né, de um cara que a direita estava se valendo muito para jogar para cima da esquerda, falando, vocês só estão chamando a gente fascista porque vocês não têm argumento para combater a gente, entendeu? A direita estava se valendo pelo nome desse cara e aí ele foi, enfim, fez essa pontuação meio para se safar também, falar, tipo, cara, vocês estão me usando aqui, vocês estão esgarçando até o que eu estava falando a princípio, tá, sabe? A rede social às vezes vira um espaço em que as coisas se perdem muito, né? Sim, perfeito. Mais alguém? Carlos, Gabriel, Camurça, querem colocar alguma questão, querem finalizar aí? Tranquilo, já finalizaram? Eu ia só complementar, mas não é nem para chamar mais nada, porque eu também estou exausto. Imagino que vocês também devem ter tido um dia cheio. Mas é só para dizer, até conversar um pouco com o Beto, que é meu companheiro da história. É curioso, porque quando a gente retoma esses conceitos, eles têm, eu não sei, eles têm uma espécie de ressurreição meio estranha e voltam meio como zumbis. O que é meio bizarro, porque conceitos são circunstanciais, não são estáticos. Né? O conceito de fascismo hoje só está dando vazão, abertura para que algum idiota fale que é um fascismo de esquerda, ou de direita, ou cacilda que seja, exatamente porque isso não significa mais nada para as gerações que estão aqui agora. Nada. As gerações que experimentaram o fascismo já se foram, né? Não estão mais aqui. Então, acho que o fenômeno que a gente deve investigar com mais clareza, até para compreender os conceitos a formação dos conceitos mais claramente, é justamente observar como a transmissão dessa memória está se dando. E aí eu concordo em gênero, número e grau de que a educação popular é exatamente esse lugar, porque é o lugar da memória, né? Se a memória foi feita para se esquecer, né, é função de que as pessoas que se encarreguem dessa transmissão, de que forma de transmissão que se coloque, que repassem essa proposta adiante, né? Não simplesmente que se dê a uma bobagem de fazer comparações esdrúxulas com regimes que são apenas midiáticos, né?
na época da Segunda Guerra Mundial, a gente poderia muito bem pode falar do Holocausto com horror, uma coisa horrível, mas teve também massacres gigantes na África, né? Genocídios gigantes de povos inteiros, sabe? A questão não é mais, ainda mais com o Covid-19, falar de número de mortes, porque, pelo amor de Deus, né? Falar de paredão. A questão é a humanidade da coisa, sabe? E como isso envolve a todos nós, né? Eu também já estou exausto, minha cabeça já está. Eu acabei me esquentando com esse rapaz, vocês me desculpem. Carlos, estou sentindo que você quer falar. Fala. Eu Desembucha. tô sensibilizado que o nosso bolsominion não tá aqui. Então, eu perdi o tesão. Eu tava assim... Ai, tava gente, aqui anotando, pior sabe? que eu tive que me ausentar um momentinho e aí quando eu voltei a briga já tinha rolado e eu perdi absolutamente tudo. Eu vou depois ter que assistir a gravação do encontro em que eu estava para poder pegar qual foi a briga. Caramba, perdeu o fetiche da Perdi parada. ali o momento. Teve um momento bom, assim. Não, mas é isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento da história. Eu estava lendo um livro da... A Boitempo, ela sempre lança aqueles livros, acho que é Carta Vermelha, não sei. Uns livros de bolso, bem fininho. Cada um tem um momento, assim, da história, né? Tinha um que eles lançaram sobre por que gritamos golpe. Teve outro que eles lançaram sobre as jornadas de junho de 2013. E em 2018 eles lançaram um sobre o fascismo, né? Sobre o bolsonarismo, sobre a lógica do ódio. E aí tinha vários artigos lá, né? E aí tinha um artigo que falava como que a galera queria distorcer a ideia de autoritarismo com a ideia de fascismo, né? O autoritarismo ele perpassa por vários regimes, né? Mas o fascismo ele tem uma caracterização, o stalinismo tem uma caracterização, e a galera não quer usar o termo autoritarismo, mas a galera quer distorcer o termo fascista, né? E eu concordo nesse sentido com o Berto, né? É um conceito dado, as pessoas querem relativizar ele para o bem próprio, né? Quer falar que é isso, né? Não. Alguém falar que o cadeia ou exílio é uma coisa que, né, quase natural, né? A galera tá naturalizando umas coisas que não são naturais, né? E aí isso é foda. É isso, não conheço o irmão, mas quando eu ouvi ele falando, eu lembrei de todos os meus professores da minha faculdade, né? É o mesmo curso do dele, né? E eu falei, cara, será que ele é professor universitário também? Porque ele tá falando exatamente igual. E aí tu vê quanto que o título ele não quer dizer uma ideia crítica do que a gente está vivendo, né? Porque a academia ela virou uma espécie de UPP das técnicas, né? Se tu cruzar meu caminho, irmão, eu vou te pacificar com as minhas técnicas, de forma autoritária, como eu bem entendo. E aí é esse o desenrolo, é zero de crítica, né? É o UPP das técnicas. A gente está fudido, porque a lógica vai se reproduzindo. É isso. Eu queria falar mal dele, mas ele não está aqui, então perdeu a graça. Obrigado, Noélia. Você sempre me chama para os melhores assim, eventos, né? Causativo, né? Na verdade, assim, eu acho muito importante, né, essa série de encontros que a gente está fazendo. Esse já está no 6º encontro, né? Na 5ª a gente tem o 7º, falando sobre saúde mental em tempos de coronavírus, como eu já falei. E eu acho muito importante, na verdade, a gente não falar só para os iguais, né? A gente ser confrontado por pessoas que acreditam nas fake news, porque hoje, né, a gente pode pontuar as fake news como um fascismo moderno, né? O que antes era colocado de uma outra maneira, a coisa vai se reinventando, né? É igual essa questão, eu recebi anteontem um videozinho bem didático sobre a intervenção militar sendo legitimada. Né? Então, eles estão usando os mesmos mecanismos, né? Fazendo desenho, porque é importante intervenção militar, não entenda como ditadura, né? E, na verdade, a gente vê todo um pacote fascista ali sendo entregue na mão das pessoas que não têm o mínimo de noção do que é o fascismo, né? Relativiza a ditadura, e simplesmente elas vão engolir e vão falar, é isso mesmo, eu acredito nisso, porque eu vi no vídeo tal, muito bonito o vídeo, muito bem feito, inclusive, né? Na verdade, esteticamente que eu estou falando, e vai entrando a galope, né? Vai sendo assim, pô, isso é maneiro, não é ditadura. Não estão pedindo o AI-5, o cara está indo em todos
as manifestações que pedem o AI-5 e o artigo 142 da Constituição, mas ele não quer a ditadura, mas ele não quer, né, a intervenção militar, né? Ele só vai nos atos pró tudo isso. E aí a gente vê uma ditadura, a gente vê uma entrada de um fascismo de uma outra maneira, né? De uma forma bem contemporânea e usando as tecnologias para isso. Quando uma pessoa, né? E aí a gente pontua sempre essa questão, né? Eu e Yasmin, a gente tem muito isso. Não, a pessoa tem que dar o distintivo. Não, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente, na verdade, não é nada, né? A gente, nós somos seres em processo, né? Como a gente sempre diz. A gente aprende um com o outro, a gente se coloca, mas a gente acredita no tipo de educação, que é libertária, que é a educação popular. E outras pessoas não. As pessoas ainda vivem acreditando que o colégio militar é o que ensina, que a pessoa vai sair dali ao concurso da sociedade, né? Não existe uma educação crítica, não existe uma educação que confronte. Aí, Carlos, quando você fala da UPP, né, da academia, é exatamente isso. Quando você começa a confrontar e botar o dedo na ferida dos privilégios, você é visto como a encrenqueira, você é vista como, nossa, não vamos chamar para o debate não, que vai causar polêmica, né? A polêmica. E é porque justamente a gente está causando, né, está estremecendo as bases dessa canonização que é a hierarquia acadêmica. E isso é muito triste, né? Porque traz para a gente, né, todo um confronto das nossas próprias trajetórias, né? A gente se confronta, eu não quero ser igual, né? Não quero ser o mais do mesmo, eu quero confrontar porque justamente eu quero colocar essa base abaixo para que a gente possa construir o novo. E aí a gente vê literalmente isso, né? Você vai relativizando o fascismo, você vai chamando o cara de idiota, né? Uma das questões que a Bela levantou muito bem, que para mim é importante, é isso, é você não desqualificar o seu adversário. Porque quando a gente desqualifica, o cara é um idiota, né? Como ele falou do Bolsonaro. O Bolsonaro não é idiota. Ele não é idiota. Ele sabe o que ele está fazendo, como a Yasmin falou. O Bolsonaro sabe o que ele está fazendo perfeitamente. Ele tem um projeto. Mesmo que seja via norte, né, Estados Unidos, via norte-americano, como foi em 64, existe um projeto fascista que está em curso. Então, assim, tudo que ele faz é muito bem colocado. Quando ele fala que é uma gripezinha, a galera acredita, né? Hoje eu estava vindo da Rocinha, e assim, uma galera massa, na rua, sem máscara, sem absolutamente nada. E aí, por quê? Porque acredita num discurso de um cara desse, porque ele se fez acreditar, né? Ele coloca um discurso muito populista, que não é popular, é populista, e a gente tem que entender a diferença desses termos, que vai falar assim, porra, esse cara fala para mim, então eu vou ouvir esse cara porque ele me representa, porque a linguagem dele é de fácil acesso, a linguagem dele é homofóbica, é racista, é classista, é misógina, é machista. E aí, como é que você vai fazer se eu me reconheço nisso? Né? Então, a gente precisa desconstruir. Eu acho que a gente precisa realmente, assim, tentar ampliar o debate. Quando a gente veio para esse debate hoje, a gente sabia que viriam pessoas que pensavam diferente, né? E a gente já estava sabendo disso também, eu também já estava. E a gente, não, beleza, não tem problema nenhum. O negócio é a gente tentar, porque tem pessoas, Carlos, eu acho assim, e para todo mundo, né? Eu acho que tem pessoas que a gente consegue dialogar, Humberto. Mas tem outras pessoas que pensam de fato assim e não vão mudar. São pessoas que votaram nesse homem convictos de que realmente ele as representa, porque elas são assim, elas são racistas, machistas, homofóbicas, classistas, e tem outras pessoas que eu acredito como o Estadão diria, uma escolha muito difícil, né? E assim, ainda você me fez lembrar. Então, tem pessoas que mudam ao longo do processo, tem outros que não vão mudar. Essa questão que ele levantou, porque o reitor da UFRJ falou que vai botar no paredão. Provavelmente estava falando de Roberto Lerrer, o que eu acho muito improvável que o Roberto Lerrer tenha falado uma questão dessa. Provavelmente... Com certeza era fake news. Exatamente, com certeza ele viu numa fake news... E aí ele pegou para eles, nossa, né, aquelas edições de vídeo que eles fazem, as pessoas acreditam, mas aí ele é doutor, né? Ele é o engenheiro, ele é isso, não quer dizer, o reitor da UFRJ falou isso, e eu, como doutor, estou falando o que ele falou e não vou ser contestado. E aí começa essa questão, né? Que tipo de essa acesso... coisa do doutor, Noélia,
Ah, Desculpa. Não, essa coisa do doutor, quando ele falou, eu lembrei justamente do nazismo, que teve até uma reportagem uma vez que eu li, que muitos membros da SS nazista, que era a tropa de elite nazista, eram pessoas com doutorado. Inclusive, um filósofo muito importante na época, que é o Heidegger, também aderiu ao nazismo. Né? Só isso. Ser doutor não quer dizer nada. não quer dizer absolutamente nada, nunca quis e nunca quererá, na verdade, né? Então, assim, eu acho que vai muito da desconstrução que a gente tem, né? O que nos é ensinado, né, durante a vida inteira na escola, principalmente, e o que a gente consegue problematizar, né? E tornar crítico esse tipo de ensino. E aí a gente tenta fazer por uma outra via, né? Como a gente está tentando fazer aqui, vem tentando há muitos bons anos fazer, pegando o legado de muita gente que já sofreu com isso, foi ridicularizada, desqualificada, enfim, né? Ah, louca! Ah, a Armanda mesmo, a Álvaro Alberto, como eu falei, né? A Escola Proletária de Meriti, em Duque de Caxias. Ah, não, essa mulher é maluca, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo. Aí você bota ela presa, né? Na ditadura Vargas. E simplesmente, quer dizer, porque queria uma outra educação. Hoje, a gente ainda tem a possibilidade de conseguir dialogar, não sei daqui para frente, né? Se isso se consolidar, essa questão da intervenção militar, mas que não é ditadura, gente. E aí a gente consegue dialogar, né? Será que a gente vai conseguir daqui para frente? Será que a gente... E fica a pergunta no ar, né? E aí a gente fica nessa angústia, né? Nessa preocupação, se a gente vai conseguir ter esses canais para a gente poder minimamente trocar e continuar esse legado da educação popular. E aí eu queria deixar para vocês assim essa provocação, né? Porque assim, o fascismo está aí e tá dado, né? E as pessoas falam de comunismo, né? Tudo é comunista e tudo e o que é isso, né? Então foi bom esse encontro, né? E que não se esgota, como a gente falou, o Gabriel falou e Yasmin falou, não se esgota e que a gente possa voltar nele, porque a gente precisa, já que eles botam as fake news de lá, a gente coloca o papo reto daqui, né? Queria agradecer a vocês, dizer que sempre a soma é muito rica, muito importante e que a gente continue, porque quinta-feira tem mais. A gente está exausta, eu estou exausta, mas a gente está aí nessa luta cotidiana. Segue. Noélia, deixa eu só colocar em pauta uma coisa, assim, já fechando mesmo. Não, tranquilo. Já que você está com... Eu descobri agora, você viu que cheguei atrasado, inclusive. Já que você está com essa ideia de fazer os debates, tem uma ideia que está me batendo já com outras pessoas também, de tocar... O próximo vai ser saúde mental. Em algum momento, talvez a gente discutir temas bem específicos da psicanálise, conceitos da psicanálise. Porque isso dá uma base, eu acho, não sei, posso estar errado, para olhar esse momento agora, psicanálise com política, né, junto com Gata Reik, beleza e tal. É gigante, assim, mas isso é pauta, né, moção, e aí vocês decidem e tal. Mas brigadíssimo pela oportunidade, adorei esse momento. E eu acho que eu vou acompanhar mais vocês na quinta-feira, porque o segundo é meio punk para mim. Mas adorei, brigadíssimo. A gente que agradece, já está anotado aí para, de repente, uma próxima... a gente já está com a agenda até o dia 4. O Pedro acabou de botar uma ideia aqui na minha cabeça. Ai, meu Deus! Então, a gente estava até dia 1º, agora até dia 4 de junho. Né? Não, 4 não. A segunda seguinte é o quê? 9, eu acho, 8. Sei lá. Ih, menina, sei lá mais. 8 de junho. 8. Já está previamente agendado aí de papo reto, mas que a gente pode colocar sim quando, né, numa próxima oportunidade, com certeza. Toda ideia é bem-vinda. Tá bom? Manda um beijo para tua mãe, que adoro ela, querida. Gente, muito obrigada. Ela te mandou um beijo, eu esqueci de te transmitir. Mandou um beijão. Fala, Humberto. Transmitida. Tô indo, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, valeu, um abraço. Valeu. Estamos também. Valeu, gente. Valeu pela soma de sempre. Valeu, gente. Tchau. Beijos. Hashtag beijos. 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 É ótimo.